Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IcaroCast, o podcast da Icarotech. Meu nome é Felipe Lima e eu estou aqui com o Antônio Ideguchi. Vocês já vão conhecer um pouquinho mais do Antônio para falar sobre um assunto muito diferente hoje. A ideia aqui é a gente desmistificar um tal de DevOps. O Antônio, ele é da área de Customer Success da Icaro e entusiasta nessa área. Por isso ele está aqui para conversar com a gente. Seja bem-vindo, Antônio. Olá, Felipe. Olá a todos os ouvintes aí do IcaroCast. Eu sou o Antônio, eu sou arquiteto de soluções, né, na área de Customer Success aqui. E tenho trabalhado e acompanhado aí o DevOps e estou feliz de estar participando aqui para compartilhar um pouco de informação, de conhecimento sobre isso aí. Vamos tentar, né, quebrar um pouco o mito por trás do que é o DevOps aí. Isso aí, Antônio. Essa história de DevOps ela é muito doida, né? A gente escuta falar que DevOps é tecnologia, DevOps é metodologia, DevOps é isso, DevOps é aquilo, mas no final das contas, DevOps envolve muitas coisas, muitos conceitos, né? E eu queria que você começasse esse papo com a gente, Antônio, hoje, falando um pouco sobre o que é esse tal de DevOps. Por que as empresas estão falando tanto disso? Por que isso está mexendo no mercado? Mas, assim, o que é esse DevOps? Bom, DevOps não tem uma definição assim no dicionário, né? DevOps, ele remonta lá para uns 10 anos atrás, né? Quando aconteceu uma coisa ali, um evento, que era a história do Flickr, né? Isso aí nasceu lá no Flickr, que é aquela plataforma de fotos, né, que o pessoal usa para divulgar, uma rede social de fotos. E o objetivo deles era entregar 10 vezes ao dia. E o que era isso? Era fazer mudanças no sistema 10 vezes ao dia, né? E aí, isso aí, essa iniciativa que eles tiveram, gerou muitas mudanças culturais, né? E o DevOps, no fundo, depois de todos esses anos aí amadurecendo na comunidade, eu acredito que o DevOps possa ser definido como principalmente uma cultura de transparência, de colaboração, de confiança entre as áreas de uma empresa, né? Principalmente em desenvolvimento de software, mas não exclusivamente, né? E não é uma metodologia, só uma metodologia, não é só uma ferramenta, não é uma stack de coisas que você compra e traz para sua empresa para resolver um problema. É um conjunto de mudanças que você tem que aderir, né, de todas as áreas, para trazer o mais importante de tudo, que é o valor para o cliente. Mais valor para o cliente, mais rápido. Legal, e essa história de DevOps é muito doida, né? Porque você está falando aqui de uma mudança cultural e tudo mais, e ele, assim, ele mexe com aquela história do pensamento de TI, né? Daquela coisa de desenvolvimento separado de tudo, que aqui você tem o cara que desenvolve, ali você tem um cara que testa, ali tem um cara que não sei o quê, blá, blá, blá. E assim, ele, além de desafiar isso, né? O DevOps, ele traz uma junção da história do desenvolvimento com a operação, né? Por isso até que é o tal do DevOps, certo? Então, Isso. esse pensamento, essa cultura diferenciada de DevOps, ela deve mexer com muita coisa. Sim, sim. O DevOps, por definição, é a história de trazer desenvolvimento e operações mais perto um do outro. É quebrar esse muro que tem entre esses dois lados do desenvolvimento aí de software, né? Desse ciclo de desenvolvimento. Então, uma definição que tem sobre o DevOps, no final, mais generalista, é que é a união das pessoas, processos e tecnologia, né? Uhum. Então, a ideia é realmente mudar um pouco esse pensamento, esse mindset, que as coisas são, né, uma de cada lado, e aí eu só preparo um pacotinho e jogo para o outro lado se entender com ele. Não. A ideia é que você cria um ecossistema de trabalho onde as coisas são integradas, onde todo mundo entende um pouco de tudo, né? E isso abre precedente para um monte de coisa, um monte de mudança cultural de organização mesmo, em nível de negócio, em nível de desenvolvimento, em nível de tecnologia. Ah, legal. E isso deve mudar muito também os processos que acontecem ali internamente, né? Quando a gente fala de mudança cultural, eu entendo que é uma coisa que vai, assim,
abrangendo vários níveis, né? Não é só ali no nível do desenvolvedor, no nível do programador especificamente. Ele tem uma abrangência maior, né? E quando você fala, a gente, nas nossas conversas, né, você sempre toca no assunto de pessoas, que as pessoas fazem uma diferença bastante grande ali dentro desse processo de adoção de DevOps, né? Sim, sim. O principal nisso tudo, o DevOps pode ser o que vendem, né, assim, para a gente, que ele vai trazer mais valor, vai trazer mais eficiência e tudo mais, né? Mas a força motriz por trás disso tudo são as pessoas. Então, o DevOps traz, dentro da sua metodologia, essa história da responsabilidade compartilhada, né, que é baseado em feedback, trazer qualidade já direto no processo, não pensar em qualidade depois, né? A qualidade já faz parte do desenvolvimento da ideia, né? Uhum. E quebrar esses silos entre os times, né? Então, o que eles chamam de silos são as panelinhas, né? Então, você não pode ter a panelinha do desenvolvedor, a panelinha do tester, a panelinha da operação, né? Isso aí tem que sumir, né? Você dá mais autonomia para os times decidirem algumas coisas, né? E, logicamente, como tem muitas empresas já rodando em Agile, em Lean, né? Com esses conceitos aí de pequenas entregas, evitar o retrabalho, evitar desperdício, o DevOps ele não quebra nada disso. Ele Uhum. só agrega coisas em cima dessas ideias do Agile e do Lean, né? Emprestando as melhores partes ali, com outros pilares que ele toma como principais, assim, fundamentais para que você consiga implementar DevOps dentro de um ambiente. Ah, legal. Ô, Antônio, desculpa te cortar aqui, mas é que você falou de uma coisa que eu sempre vejo vir à tona quando a gente fala sobre DevOps, que é dessa tal de história de Lean com Agile, com DevOps, que existe uma intersecção, mas às vezes as pessoas entendem que, na verdade, existe um conflito. E não é verdade, né? Eles não são conflitantes, certo? Eles acontecem, na verdade, concomitantemente. Existem coisas que estão emprestadas, como você usou o termo, né? De Agile de Lean, que que estão inclusas dentro da metodologia, da prática, da cultura de DevOps. Exatamente, exatamente. A parte do DevOps que você coloca é como se fosse um lençol por cima de tudo isso aí para você conseguir ver mais homogeneamente, né, de uma maneira mais homogênea, o seu processo dentro da empresa. Então, você não vai precisar, quando o DevOps chega, não é aquela questão de, eu vou mudar esse nome aqui para agora ele é um DevOps Engineer. Uhum. Não é isso, né? A ideia do DevOps é literalmente você otimizar os seus processos usando o que tem de melhor já dentro do seu expertise. Então, se você já roda Agile, já tem times Scrum, independente do formato que você tenha, né, você vai trazer dispositivos, vamos dizer assim, né, coisas novas para dentro desse processo para agilizar suas entregas, inovar mais organicamente, né? Então, tem todo esse arcabouço de coisas que o DevOps traz para complementar as práticas de Agile e Lean. Ah, legal. Outra coisa que eu sempre vejo, Antônio, o pessoal falando, é a questão de DevOps ser aplicado somente a empresas que já estão dentro de uma cultura mais de startups ou nativas digitais e etc. E que isso não funciona para outros tipos de empresas que têm culturas diferentes ou sistemas de desenvolvimento diferentes. Isso é verdade? Não é verdade. O mais importante de tudo é que DevOps serve para muitos cenários diferentes. Você não precisa ser nativo de nuvem, nem trabalhar só com microserviços, só com essas arquiteturas mais modernas, vamos dizer assim, né? Por quê? Logicamente, essas empresas que já nascem com essa estrutura, elas vão ter mais facilidade de utilizar o DevOps, né? Porque você já tem infraestrutura ágil, geralmente a sua aplicação já nasce com a materialização do que é o DevOps, que são os pipelines de entrega contínua, né? Então, para empresas que são cloud native, já estão aí nascendo nesse mundo, é mais fácil. Isso não quer dizer que você não possa começar, né, um processo de modernização
que te leve às práticas DevOps numa empresa mais tradicional, num ciclo mais tradicional de desenvolvimento de software. Legal, mas é, vamos supor, eu tenho lá uma empresa que é mais tradicional. O que levaria a minha empresa a se interessar por isso? Assim, se a gente fosse colocar aqui no formato de pergunta, efetivamente, né, a minha pergunta seria assim: me parece que existem vantagens estratégicas para você adotar uma cultura de DevOps, né? Mas o que levaria uma empresa? Qual seriam essas vantagens, na sua opinião? O que faria uma empresa deixar esse mindset mais tradicional de TI e avançar para um mindset diferente? Porque às vezes as empresas elas acham que são pulos, né? Assim, eu vou sair do meu mindset tradicional, então eu preciso ir para um mindset de linha agile e para depois ir para um DevOps, ou eu preciso excluir tudo que eu tenho e começar do zero, porque aí eu vou fazer tudo DevOps. Então eu vou implementar já lá direto. É, como que isso funciona? Isso é verdade? Quais seriam as estratégias que uma empresa precisa para adotar, mas principalmente qual é a vantagem competitiva que isso traz para ela? Esse é um ponto importante na hora que você vai decidir, né, que eu vou trazer o DevOps para dentro da minha empresa. Geralmente as empresas que estão com esses ciclos ainda mais tradicionais, elas têm um pouco de dificuldade de acompanhar as mudanças do mercado e dificuldade também em satisfazer as necessidades dos clientes no tempo certo. Uhum. Porque hoje em dia o mercado se move muito rapidamente, as pessoas mudam de opinião muito rapidamente hoje em Sim. dia. Então as empresas que ainda adotam esse tipo de pensamento um pouco mais tradicional, com a cadência um pouco mais devagar comparado com outras, né, tem essa dificuldade de reagir. Né? A reação é muito, muito lenta. Então, quando você detecta que tem esses cenários, você vê que a sua empresa é muito segregada em áreas e você perde muito tempo e tem muito retrabalho, né, dentro dessas áreas, você percebe que você precisa trazer algo para resolver esse problema. E esse algo, hoje em dia, a gente sempre sugere DevOps, né, que é você aproximar as áreas, diminuir esse desperdício de tempo, né, de handover entre as áreas também. Né? Então, esse é um cenário típico. Você vai detectar que você tem problemas crônicos ali que estão acontecendo, você não consegue entregar o seu produto na hora certa, não é competitivo com preço, porque você desperdiça muito, né, nesse tempo, então é a hora. Né? Você fala, é a hora de trazer o DevOps para dentro. Né? Isso Agora, ajuda inclusive na sintonia entre as áreas, né? No sincronismo entre elas. Vai aumentar a agilidade na hora de você desenvolver alguma coisa, na hora de você fazer um release, seja de um produto novo ou de alguma coisa, alguma integração nova ou coisas assim, não é? sim, sim, sim. Exatamente. Isso aí impacta diretamente essa sincronia que você falou, né? Você torna um ambiente mais harmônico. Né? As coisas estão mais bem alinhadas, a comunicação começa a ser mais eficiente. Então você tem menos problemas, seja um bug, né, que vai chegar em produção, não vai chegar mais. Né? Você vai ter fases ali para filtrar esse problema, né? Para lidar com esse problema. Então a ideia é que você literalmente comece a colocar isso dentro de uma sequência, né, você vai orquestrar o seu processo, né, que é o tal do pipeline, e Uhum. dentro desse pipeline você vai tratar problemas mais rápido, você vai falhar mais rápido, só que falhar mais rápido te traz a vantagem de corrigir isso mais rápido também antes que isso chegue na mão do cliente. Então você vai agregando essas coisas de agile, de pensamento ágil mesmo, dentro do seu processo, e isso causa um monte de coisas boas, né? Que é a tal da melhora na eficiência operacional, você tem maior satisfação do cliente porque o produto chega mais estável na mão dele, chega mais alinhado com a visão do que ele tinha, geralmente, né? E melhora a competitividade, por quê? Porque você está reagindo a cada necessidade dos seus clientes muito mais rápido. Então, isso é um dos pontos aí que é muito importante. Você Não, e leva pode continuar. você trabalha ali com a cadeia de valor inteira, né? Desde lá do comecinho, onde você está desenvolvendo, até chegar na mão do seu cliente.
Ah, legal. E uma das coisas que eu percebo, né, Antônio, e a gente já conversou sobre isso, e você já é, comentou em outras conversas, enquanto a gente falava sobre esse assunto, é que existe uma chavezinha ali que, além de uma alteração nessa perspectiva de cultura e etc., o DevOps ele favorece, né, ele facilita a entrada da automação. Como Exato. queria que você explicasse um pouquinho melhor isso para a gente, assim, qual que é a vantagem nesse aspecto, né? Uhum. É, como a gente está falando de agilizar as coisas, né, tornar as coisas mais rápido, reagir mais rápido, o maior aliado nisso tudo é a automação do seu processo. Então, você vai automatizar a parte de construção, de testes, de entrega. São vários estágios que você vai introduzir automação com um objetivo. Você elimina, ou pelo menos reduz, a quantidade de erros humanos, que é natural que as pessoas errem, né? Uhum. Então, para processos repetitivos, a melhor estratégia nisso é automatizar. Então, você traz essa parte de processos mais estáveis, mais confiáveis por repetição ali, na automação. E a automação traz também o que eu acho que é a parte mais importante, que é o tempo. As pessoas não têm tempo de fazer as coisas. Quando você coloca automação nesse processo, sobra mais tempo para quê? Para as pessoas desenvolverem coisas novas, para estudarem, para trazerem otimizações para dentro desse processo. Então, é muito importante que a automação seja uma aliada no processo de melhoria contínua e inovação dentro da empresa. É isso que eu ia comentar. Me parece que o DevOps ele acelera não só esse processo de desenvolvimento e até essa proximidade da operação ajuda na hora de você ter essa entrega um pouco mais perto daquilo que o cliente final espera, né? Porque é óbvio que o desenvolvedor mais próximo da operação ele vai estar mais próximo daquilo que o consumidor final daquela release, daquele produto, daquela integração espera. Seja ele um cliente final externo à empresa ou propriamente um cliente interno da empresa, né? E assim, um aspecto que eu acho interessante do que você falou é que isso deve contribuir muito para a inovação, porque uma vez que você tem esse ciclo mais rápido de eu erro, eu corrijo, eu entrego, eu faço uma melhoria contínua, isso deve provocar ali espaços para que a inovação aconteça, não é? Exato, exatamente. Exatamente, Felipe. A ideia disso tudo é que as pessoas possam contribuir com o seu tempo de maneira mais valiosa, né, do que tarefas repetitivas. E eu acredito que a partir do momento que você consegue que essa máquina esteja rodando, né, bem azeitada ali, continuamente, trazendo novas métricas para dentro do desenvolvimento, as correções são menos impactantes, né, porque a gente começa a trabalhar com pequenas correções, mas que tragam valor. Então, todo esse ciclo rodando, né, gera uma inovação que é mais orgânica, né? Ela vem com isso. Você dá espaço para isso crescer, né? Isso traz um valor inestimável para dentro do processo de desenvolvimento, porque as pessoas se capacitam, começam a correr atrás, né, de coisas novas, de coisas diferentes para agregar. Logicamente, você precisa da cultura. Por isso que eu sempre falo que tudo isso acaba caindo na cultura do DevOps, que é aquela história de você compartilhar responsabilidades, sempre estar inteirado com as novas tecnologias e ser colaborativo com o seu time. Então, dentro daquele ecossistema, as pessoas contribuem com o aprendizado e com a evolução do time. Ah, legal. E aí, é óbvio, você já de alguma forma falou sobre isso, mas eu queria reforçar que uma vez que você tem esse ciclo de melhoria, uma vez que você consegue fazer essas entregas mais rápidas, né, você tem todo esse aspecto interno, você acaba trazendo dois aspectos externos, né? Um que a gente já falou, que é essa questão de você trazer um valor melhor para aquele consumidor daquilo que você está desenvolvendo, mas também uma coisa que você tocou e a gente queria reforçar é que traz a competitividade, né? Uma empresa que adota essa metodologia, essa cultura, ela acaba trazendo
uma melhora na produtividade dela e, com certeza, na competitividade. Menos retrabalho, menos custo, mais eficiência, melhor aquilo fica. Então, a gente tem aí um conjunto de coisas que favorecem a empresa que adota esse tipo de postura, não é? Sim, sim, exatamente. Todo esse processo que você adota dentro de uma empresa para melhorar a eficiência em geral, né, de todos os processos ali que envolvem o desenvolvimento de um produto, obviamente você começa a detectar os problemas mais recorrentes e começa a eliminar eles. Então, essa melhora na competitividade vem disso, dessa agilidade. Você começa a reagir mais rápido às necessidades dos seus consumidores, você começa a entregar valor mais rápido e você constrói essa relação de confiança com o seu cliente. E isso é o mais importante. Você começa a entregar o que ele pediu e até melhor às vezes, né? Com essa parte de inovação e tudo mais, você traz para a mesa muito mais valor, muito mais coisa interessante para ele se dedicar e despender, né? Financeiramente também. Então você encontra ali um equilíbrio entre o que ele quer e coisas novas e tudo mais, criando esse ecossistema muito mais harmonioso, né? Com a relação entre quem está desenvolvendo o produto e quem vai receber esse produto. É a história do botãozinho, né? Aquele botão Exatamente. que foi feito e que não deveria ter sido feito, e que você entrega uma coisa que na verdade não é o que o cliente espera. E até pior do que isso, você gastou tempo, você fez uma entrega que demorou, sei lá, muito mais tempo, você errou lá na frente, você falhou lá na frente, aquilo custou para você, para o cliente e para sua reputação, né? E o pior de tudo é isso, você não conseguir atingir a expectativa que o cliente tinha com aquilo que você está desenvolvendo. O outro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui, e queria que você comentasse um pouquinho mais, Antônio, é a questão do perfil do profissional. Ele também muda diante dessa cultura diferenciada, não é? Sim, sim. A parte principal aí, como a gente já falou, são as pessoas, né? Então, o perfil do profissional de TI a gente já conhece, o tradicional mesmo, né? Que são pessoas um pouco mais centradas, geralmente mais tímidas, né? Eles não gostam de se expor, se comunicam, né? Raramente se comunicam assim, pessoalmente e tal, porque é o perfil atual, né? Que a gente conhece, tradicional, aliás, não atual. Mas o perfil que o DevOps busca e quer ajudar a trazer, principalmente para essas pessoas que já estão na área, é que você precisa ser um profissional um pouco mais aberto, né, nessa parte de comunicação. É muito importante que as pessoas se comuniquem dentro desse processo. Então, não adianta querer ficar ali só na sua funçãozinha, fazendo o seu trabalhinho ali, porque, como a gente pôde perceber, isso aí envolve todas as áreas. DevOps vai tocar, eventualmente, em todo mundo lá dentro da empresa, né? Então, desde a parte de negócios, vai ter que entender um pouco de TI para saber como é que funciona esse ciclo, qual que é a cadência de entregas que a gente consegue fazer, né? E não adianta também o programador ou o operador só saber ali resolver o probleminha ou desenvolver o código, porque a visão do todo é importante agora. Então, analista tem que saber um pouquinho de negócio e o pessoal dos negócios também tem que entender um pouquinho da parte de tecnologia para que essa comunicação seja mais eficiente, para que a gente consiga vender coisas mais relevantes tanto para o cliente quanto para o nosso ciclo de desenvolvimento. É uma mudança de mindset, né? O profissional que achava que o hard skill dele ali era suficiente para que ele pudesse fazer o trabalhinho dele, agora já não é mais. Ele precisa não só daquela hard skill, como várias outras soft skills que ele precisa incorporar no perfil dele para que ele possa falar com o cara de negócio, a pessoa da operação, a pessoa do desenvolvimento, de assim, de igual para igual, né? Assim, sem ter aquele viés tão técnico, mas entender o objetivo, as regras, o que o negócio precisa para que ele possa desenvolver alguma coisa mais interessante. Exatamente. É muito importante que essa distância entre as áreas vá diminuindo com o tempo, né, para que não tenha mais esses muros entre as coisas, né, entre um assunto e o outro. O vocabulário tem que ficar mais, é, assim, mais popular, vamos dizer assim. Todo mundo tem que saber falar a mesma língua dentro dos negócios ali,
para que os produtos que são desenvolvidos e entregues, eles tenham mais a ver com a cara do cliente, né? E com, logicamente, com a visão da empresa, né? Do que você quer entregar para o seu cliente. Então, É isso é legal, muito mas assim, a gente falou aqui só da parte boa, né? A gente falou que, é legal, o DevOps ele te ajuda na agilidade dos releases, do desenvolvimento, melhora esse ciclo de time to market, melhora a eficiência operacional, ele traz competitividade, o cliente vai ficar mais feliz porque melhora a satisfação e a experiência, a inovação chega ali com mais rapidez, mas deve ter alguma coisinha ali que ele cobra no final das contas, né? exato, exato. Bom, toda mudança tem um impacto, né? Toda mudança é um pouco traumática, digamos assim. E isso é uma coisa que o DevOps já prega, que você tem que aceitar melhor as mudanças. Mudança não é um negócio negativo, né? Você tem que encarar como um negócio positivo para evoluir. É a mesma coisa para quando você traz o DevOps para dentro da empresa. Isso aí vai impactar todos os níveis, todas as camadas, desde o head lá até os operadores e tudo mais. Todo mundo vai ser afetado, né? E isso mexe com a visão, com a missão, com os objetivos da empresa. Então, quando você vai iniciar essa sua jornada, que é o termo que o pessoal usa, jornada, porque realmente você está construindo uma história para chegar, né, nos finalmente ali do DevOps, né? Você precisa planejar muito bem essa jornada. Então, você pode começar fazendo alguns assessments, né, dentro da empresa para entender o cenário, né, do que está acontecendo, para aí sim começar a trilhar, né, os caminhos ali para chegar no objetivo maior, que é essa otimização que o DevOps traz. Mas é importante frisar que é responsabilidade de todos. A empresa, como um todo, tem que adotar isso aí. Tem que estar lá, como você já, em outras conversas a gente já falou, você tem que assinar o cheque em branco ali, né? Que é uma relação de confiança que você vai fazer entre todas as áreas para que você consiga chegar no seu objetivo. Legal. Antônio, infelizmente, cara, a gente está com o nosso tempinho apertado aqui. Eu tenho certeza que se deixasse, a gente ia discutir DevOps aqui um dia inteiro. Mas antes da gente finalizar aqui e para a gente caminhar para o final, eu queria te pedir uma ajuda. Queria que você trouxesse para as pessoas que estão nos escutando e que eventualmente gostariam de entender mais ou colocar isso em prática. Eu queria que você desse algumas dicas, trouxesse assim a sua visão de como iniciar esse processo de adoção e mudança de cultura para uma cultura de DevOps. O que você traria aí para um executivo ou para um profissional que está procurando essa categoria de desenvolvimento, né? Essa cultura que é implementar essa jornada de DevOps na sua empresa? Olha, Felipe, eu acredito que a primeira parte é se entender. Entender a empresa, né? Qual é o cenário atual? Né? O que está acontecendo e detectar esses problemas. Literalmente, onde isso está acontecendo? Eu estou perdendo muito tempo nisso aqui, eu estou vendo que a comunicação entre essas duas áreas não está rolando, né, da maneira como deveria. Isso aí já é indicador que, né, tem algum problema ali que a gente pode resolver trazendo o DevOps para dentro, né? Só que, logicamente, assim, não dá para fazer tudo sozinho. Geralmente a gente não tem todo o conhecimento, né, para trazer e fazer essa mudança de uma hora para outra, assim, né? Por isso que eu falei, é uma jornada. Você vai ter que planejar os seus passos, se entender primeiro qual que é o cenário da sua empresa e, em casos que você percebe que realmente vamos precisar dessa mudança e precisamos para já, né, porque o cenário já não está, né, funcionando muito bem. E aí é a hora de buscar ajuda profissional para outras empresas aí que têm esse conhecimento já consolidado e que podem ajudar nessa jornada. Por exemplo, aqui na Ícaro, a gente já tem profissionais capacitados, tem vários projetos já rodando com esses conceitos do DevOps e temos parcerias com os principais players aí, que é a IBM, a Red Hat, principalmente nessa parte de microserviços, orquestração e, claro, a Microsoft aí com a cloud, né? Então, a minha dica é: veja o cenário, avalie o cenário da sua empresa, né?
conheça melhor os pontos que você precisa trabalhar e percebendo isso e tendo esse cenário levantado, procure ajuda, né? Que aí a gente está aí à disposição para fazer essa jornada acontecer. Legal, Antônio. Cara, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, pelo seu tempo. Eu tenho certeza que esse assunto e esse tempo aqui não vai parar por aqui, né? A gente tem muito mais coisa para discutir. Então, imagino que em breve a gente volte a conversar no nosso podcast aqui da Icarotech. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode enviar um e-mail para a gente no podcast@icarotech.com ou em alguma rede social, fazer o seu comentário. Se for alguma coisa mais técnica, eu tenho certeza que o Antônio vai ficar super à vontade e feliz para responder. Então, queria agradecer a vocês que estão nos escutando e também ao Antônio, que se disponibilizou aí para falar com a gente sobre esse assunto. Muito obrigado, Antônio. Felipe, eu que agradeço aí pela participação. Espero voltar aqui para continuar essa conversa, né? Em Vai outras voltar. oportunidades. E a todos os ouvintes aí, obrigado pela atenção e fico aí à disposição para tirar qualquer dúvida ou iniciar alguma discussão aí. Legal, Antônio. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado aí. Até mais. Até, tchau, tchau. Tchau.